No vídeo de hoje eu vou falar sobre nada mais, nada menos do que Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Antes de falar sobre esse livro, eu tenho que dizer que é sim um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. É muito comum, já chorei diversas vezes assistindo filmes, assistindo os grandes clássicos do cinema e até já chorei também assistindo algumas séries televisivas. No entanto, eu nunca tinha chorado tanto com um livro, com palavras, como eu chorei com Madame Bovary. Caía lágrimas que até sujaram o livro enquanto eu estava lendo. É uma obra-prima, assim, espetacular. E então, eu quero dizer, primeiro de tudo, desculpa por essa cigarra que canta, né? Esse barulho atrás do vídeo. Mas eu também quero dizer que eu vou falar sobre todo o livro. Então, tu que está assistindo, se tu ainda não leu Madame Bovary e tu quer ler, tu cancela o vídeo na hora que tu bem entender. Lá vai, vou começar a falar. O Charles era um menino que foi para a escola. Os pais demoraram a colocá-lo na escola porque não tinham tanto dinheiro, então eles queriam economizar antes de colocar o menino numa boa escola. Ele foi para a escola e na escola ele era muito caçoado por ser um menino, digamos assim, não tão rico, um menino meio caipira. Então ele sofria bullying. Depois disso, depois dessa parte do livro, Charles cresce e com muita pressão dos pais que aconselhavam que ele fosse médico, ele cursou a faculdade de medicina. Cursando a faculdade de medicina, ele não se apresentava um bom aluno, e gostava de gastar o dinheiro que ele tinha com a medicina, gostava de gastar seu tempo na faculdade de medicina com outras coisas, o dinheiro que os pais lhe davam, né, para se sustentar na faculdade de medicina, ele gostava de gastar com cartas, com bar, com jogo. Depois de um tempo, ele meio que desiste da faculdade, mas volta a si e termina a faculdade de medicina. Ele se estabelece como médico numa cidadezinha, Yonville, na França, e se estabelecendo como médico, ele vem a casar, aqueles casamentos meio, podemos dizer assim, que naquela época as pessoas tinham obrigação de casar, então ele casou. 9 meses depois, 10 meses depois, essa mulher vem a morrer. E um belo dia, ele recebe uma ligação de um homem que mora nas redondezas de Yonville, mas não tão perto, digamos assim, 2 horas de lá, 1h30, de um homem que era um pequeno latifundiário, né? Tinha um certo dinheiro, mas vivia no campo, então ele não tinha hábitos da alta sociedade, digamos assim, que remetia a Paris, né? Daquela alta sociedade de mais cidade, assim. E ele vai ter com esse senhor, porque o senhor estava apresentando alguns problemas de saúde e ele precisava curá-lo, né? Então ele vai lá para curar esse senhor e acaba conhecendo a filha dele, que é Madame Bovary. Vem a ser Madame Bovary, porque Bovary é o Charles se chama Charles Bovary, né? Então ele conhece essa garota do campo, assim, bem tímida, cheia de sonhos, que ajuda o pai, né? Bem ingênua. E eles se casam. Logo após a morte precoce de sua mulher, ele se casa pela segunda vez com a Emma. Então a Emma, após casar com Charles Bovary, se torna Madame Bovary, né? Se torna também uma Bovary. Após isso, eles se casam e um belo dia o casal, o Charles Bovary e a Madame Bovary, são convidados por um cara da socialite, por um cara que é quase nobre, um cara que tinha na casa um banquete. Cada banquete era regado de lagostas enormes com centenas e centenas de empregados, e a Madame Bovary, aquela mulher simples que veio do campo, começa a se deslumbrar com isso. E quando volta para casa, após o banquete, após essa festa, ela praticamente exige que o marido, claro que não tinha todas as posses, tivesse coisas boas, tivesse uma boa cama, uns bons lençóis, uma prataria, e começa a ficar muito, como é que eu posso dizer, levar muito a sério, e dar muita importância para essas coisas materiais.
Até que um belo dia ela conhece um cara chamado Leon, que era um dos caras daquela cidadezinha que trabalhavam com encomenda. Ele ia até as cidades grandes, ele ia de Yonville para a França e trazia encomendas para algumas pessoas daquela cidadezinha que encomendavam coisas da cidade grande. E ele as vendia por um pouco mais caro para lucrar. E também cobrava a viagem, o percurso que ele fazia. Então a Madame Bovary começou a se interessar por esse cara bastante e eles praticamente se amavam, né, em segredo, porque a Madame Bovary ela começou a assinar jornais, assinar revistas da alta sociedade francesa, começou a estudar com mais afinco o piano, ela ficou interessada na alta sociedade, nas coisas que estavam na moda, nas revistas, moda, literatura, tudo. Então o Leon, que era esse cara que ia de Yonville para Paris e viajava bastante por causa das suas encomendas, ele evidentemente tinha conhecimento também de literatura. Então ela achou um cara que, ao contrário do seu marido, muito embora Charles fosse muito bom com ela, Charles era maravilhoso com ela, mas ela encontrou um cara que tinha as mesmas vontades que ela, que conversava sobre as mesmas coisas. Então ela se apaixonou e o Leon também. Só que não rolou, eles não efetuaram nada, não fizeram amor e sequer deram um beijo um no outro. Então eles ficaram com essa paixão que não foi posta em prática, né? E um belo dia o Leon sai da cidade e resolve que vai morar em outro lugar. Então ela fica muito triste, ele também lá, só que eles acabam por se esquecer um do outro. E aí é que ela conhece um outro cara num evento que a cidade estava tendo, né? Um cara bem de vida, bem abençoado, muito mulherengo, chamado Rudolf. E ela se apaixona e depois dele muito tentá-la, porque ele estava predestinado a conseguir aquela mulher, mesmo ela sendo casada, porque ela era linda, eles começam a ter um caso. Agora, eu vou ler umas partes do livro para que vocês entendam como o Flaubert ele consegue escrever bem, tá? Vou escolher uma parte aqui para vocês. Aqui é a parte que ela conhece o luxo naquele banquete e muda de personalidade, como eu tinha dito para vocês. Olha aqui. O que separava com tanta distância a manhã de ontem e a noite de hoje? A viagem a Boussiat fizeram um buraco em sua vida, à maneira daquelas grandes fissuras que uma tempestade em uma só noite provoca nas montanhas. No entanto, resignou-se, guardou piedosamente na cômoda seu belo traje, inclusive os sapatos de cetim cuja sola ficara amarela por cera escorregadia no parquet. Seu coração estava com eles. Ao ser esfregado pela riqueza, ficara marcado por algo que não se apagaria. A lembrança daquele baile tornou-se então uma ocupação para Emma. Todas as quartas-feiras ela pensava ao levantar-se. Há 8 dias, há 15 dias, há 3 semanas eu estava lá, com aqueles ricaços. E pouco a pouco as fisionomias se confundiram em sua memória. Ela esqueceu-se das áreas das contradanças, não via mais tão nitidamente as librés e as salas. Alguns detalhes se apagaram, mas o pesar permaneceu. Então a partir daí ela mudou, ela deixou de ser aquela guriazinha do campo e virou uma mulher sonhadora. Vou pegar outras partes aqui para vocês. Depois aqui tem umas partes onde ela fala com Leon e falam sobre a paixão dela, tá? Então o Rudolf e ela começam a se apaixonar, ela se apaixona pelo Rudolf e eles começam a ter um caso. A Madame Bovary, inclusive, ela inventa uma história dizendo que queria retomar as aulas de piano e que para o marido, né? O marido não podia desconfiar de que ela estava o traindo, melhor dizendo. Então, ela inventou que tinha aulas de piano em outra cidade e com uma professora. Enfim, com essa desculpa, ela tinha o pretexto de ver o marido na cidadezinha, de ver o amante, na cidadezinha onde ele morava. Então, eles traíam Charles num hotel. E aí são umas cenas descritas sexuais de uma forma muito forte
e muito, cara, é uma coisa assim erótica mesmo, uma carga erótica que o Flaubert põe no livro. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Enfim, muitas cenas eróticas, né, dela com o Rudolf, e por um dado momento ela está completamente apaixonada pelo Rudolf depois de tantos encontros, e ela está predestinada a largar sua filha, porque ela tinha uma filha com o Charles, e ficar com o Rudolf. E eles combinam, bom, amanhã, eles combinam um dia, e esse dia seria amanhã. E eles falaram, amanhã nós vamos se encontrar e nós vamos fugir. Porque o Rudolf tinha um dinheiro, então ela não ficaria à deriva no mundo, e eles combinam fugir. Só que o Rudolf é um mulherengo, e ele pensa assim, pô, será que eu tenho que fugir com essa mulher? Será que faz sentido isso? E manda uma carta para ela, dizendo que ele não vai fugir com ela. Aí a mulher enlouquece, ela literalmente fica louca, ela fica de cama, ela desmaia, ela praticamente vai morrer, ela tem crises, síndromes do pânico, e o Charles, para pagar toda a medicina que ela precisava, as medicações, para pagar a empregada que tinha que ficar de prontidão na casa por mais horas, vem a se endividar. O Charles vem a se endividar bastante. E depois ela melhora aos poucos, mas sempre quando lembrava dele, do Rudolf, ela ficava muito mal, mas mal mesmo, assim, de ficar de cama, de não conseguir levantar, de ter síndrome do pânico, de desmaiar, de precisar de medicação. E depois ele gasta muito quanto a isso e está cheio de dívidas, e ele não consegue pagar essas dívidas para um rapaz, né, que estava fornecendo produtos, e então ele fica devendo com juros, e os juros vão aumentando cada vez mais. E depois, quando ela volta a si, digamos assim, não esquecendo o Rudolf totalmente, o seu outrora amante, ela não esqueceu ele totalmente, mas ela conseguiu retomar a si e voltar a viver tranquila, né, focando um pouco mais no marido. E o marido até então nem desconfiava de nada de traição. E aí, como é que eu vou dizer para vocês, eles têm uma vida bacana, só que cada vez mais ela quer mais gastos, ela quer mais coisas boas, ela quer mais vestidos, ela quer uma casa mais interessante. E começa a ficar cada vez mais as dívidas monstruosas. Até que, enfim, o Leon, aquele primeiro amante que ela teve antes do Rudolf, volta à cidade. Eles voltam a se ver, vão conversando. O Charles conhecia ele também, o Leon, e nunca desconfiava, porque era um amigo assim da família. E eles voltam a conversar sobre aquelas coisas que eles tinham interesse, e uma atração que eles tinham outrora, que já tinham se esquecido, volta à tona. E eles voltam a ficar perdidamente apaixonados, e dessa vez eles se traem muito, e ela com aquele mesmo pretexto de a professora de piano para ver ele. E aqui que estão as cenas mais eróticas desse livro, que eu vou ler algumas para vocês. Então eu vou procurar aqui, como vocês veem, eu anoto todo o livro, todo o meu livro tem anotações, absolutamente todo, marco, anoto, não tem problema de rabiscar um livro. Então, espera aí que eu vou ver as cenas eróticas aqui para contar para vocês. Dos encontros dela com o Rubens, com o Leon. Aqui eu vou ler uma coisa completamente erótica. Então, lá vai. Por medo de ser vista, geralmente não tomava o caminho mais curto. Engolfava-se em ruelas escuras e chegava suada no final da Rue Nationale, perto da fonte. É o bairro do teatro, das tabernas e das prostitutas. Muitas vezes uma carroça passava perto dela, transportando algum cenário que oscilava. Rapazes de avental derramavam areia nas lajes entre os arbustos verdes. Cheirava a absinto, charuto e ostras. Ela virava em uma rua, reconhecia-o pelos cabelos frisados que ultrapassavam seu chapéu. Leon, seu amante, na calçada, continuava a andar. Ela o seguia discretamente até o hotel. Ele subia, abria a porta, entrava. Que abraço! Então, as palavras, depois dos beijos, precipitavam-se,
Contavam um ao outro as desgraças da semana, os pressentimentos, as preocupações com as cartas, porque eles se mandavam cartas. Mas agora tudo era esquecido e estavam frente a frente, com risos de volúpia e palavras de ternura. A hora é sexual agora. A cama era um grande leito de acaju em forma de barco. As cortinas de levantina vermelha que desciam do teto arqueavam-se muito na parte inferior, perto da larga cabeceira, e nada no mundo era tão belo como sua cabeça morena e sua pele branca destacando-se daquela cor púrpura, quando, por um gesto de pudor, ela fechava seus 2 braços nus, escondendo o rosto entre as mãos. O apartamento morno, com seu tapete discreto, seus ornamentos alegres e sua luz tranquila, parecia bastante cômodo para as intimidades da paixão. As colunas do leito terminavam-se em flecha. As pateras de cobre e as grandes esferas do fogão reluziam de súbito quando o sol entrava. Havia no quarto, entre os candelabros, 2 daquelas grandes conchas rosadas em que ouvimos o barulho do mar quando nelas colocamos as orelhas. Emma trinchava, servia os pedaços no prato dele, quando eles estavam comendo, pronunciando todas as meiguices possíveis, e ela ria com um sorriso sonoro e libertino quando a espuma do vinho de champanhe transbordava do delicado copo sob os anéis dos seus dedos. Estavam tão perdidos na possessão de si mesmos que acreditavam em sua própria casa, que acreditavam que aquele lugar, onde eles se encontravam para fazer amor, era a sua própria casa, como se devessem viver ali até a morte, como 2 eternos jovens esposos. Diziam: nosso quarto, nosso tapete, nossas poltronas. E Leon, devido a uma fantasia dela, tinha dado chinelos de cetim rosa com cisne bordado. Quando se sentava no colo dele, suas pernas curtas demais para alcançarem o chão balançavam no ar, e o gracioso sapato sem salto ficava suspenso apenas pelos dedos de seus pezinhos nus. Então, é muito erótico. Aqui, ela inclinava-se para ele e murmurava como que sufocada de embriaguez: não se mexa, não diga nada, olhe para mim, seus olhos soltam algo tão suave que me fazem tão bem. Ela chamava-o de criança. Criança, você me ama? E não ouvia sua resposta na precipitação com que seus lábios buscavam sua boca. Imóveis um do outro repetiam-se: até quinta, até quinta. De repente ela segurava sua cabeça com as 2 mãos, beijava-o rapidamente na testa, falando adeus, e lançava-se escada abaixo. Então só na outra quinta eles iam se ver. E viviam com essa paixão de fervor, e, claro, as dívidas do Charles cada vez aumentavam mais e mais e mais e mais. E depois, como toda paixão, a paixão de Emma e Leon, não o marido, o amante, foi terminando. Por quê? Porque eles se viam tanto, faziam tanto amor todas as quinta-feiras, que caiu na rotina. Tal como marido e mulher, virou aquela coisa banal. Então ela não tinha por que ter um amante que estava no mesmo posto e que estava na mesma condição de sedução que o seu marido. Então eles pararam de se ver, e aí que a coisa piora, porque a dívida aumenta muito, horrores. E tem um dos caras, o qual o Charles e a Madame Bovary estão devendo para eles, sabe que ela trai o marido e ameaça contar para o Charles caso ela não quite as dívidas. E ela diz que vai quitar, mas ela não consegue quitar essas dívidas, não consegue, fica desesperada, a coisa toma proporções alarmantes, as dívidas vão aumentando, e o Charles nada de entender que as dívidas eram tão grandes, até que ela recebe uma intimação do governo dizendo que se ela não pagar a dívida em 24 horas, ela perderá a sua casa, perderá seus bens, penhorariam objetos dela e dele. Aí ela praticamente rasteja aos pés de todo mundo, tenta pedir dinheiro para todo mundo e vai se humilhando. Aquela mulher que era tão segura de si vai se humilhando e não consegue. Então ela vai até o Leon pedir dinheiro, o Leon fala que não. Ela começa até a se seduzir, a tentar se prostituir praticamente para alguns homens. Ela fala: sai aqui! Ninguém dá o dinheiro para ela conseguir se manter e para ela salvar o casamento do Charles, salvar a vida deles que estavam praticamente falidos. Ela vai ter o Rudolf, a primeira paixão que ela tanto amou e que ficara doente após quando ele terminou com ela. Vai pedir para ele, ele também não dá dinheiro para ela, ela não consegue, ela entra em desespero e vai à casa do farmacêutico, que era um amigo do Charles e um amigo dela,
e toma arsênico, dentre as coisas, medicamentos e coisas que o farmacêutico tinha, ela toma arsênico. E aí, meu amigo, ela vai morrendo, ela vai definhando na cama, e essas cenas eu quero descrever para vocês porque são coisas muito forte mesmo, tá? Vou descrever para vocês aqui só um pouquinho. Olha que apavorante isso. Olha aqui. Gotas escorriam de seu rosto azulado, que parecia congelado na exalação de um vapor metálico. Seus dentes batiam, seus olhos arregalados contemplavam vagamente em torno de si, e ela respondia a todas as questões sacudindo a cabeça. Chegou a sorrir 2 ou 3 vezes. Pouco a pouco seus gemidos tornaram-se mais fortes. Um grito surdo escapou-lhe. Alegava que estava melhor e se levantaria dali a pouco. Mas as convulsões tomaram conta dela, que exclamou: "Ah, é atroz! Meu Deus!" Ele jogou-se de joelhos na cama, o Charles, depois de ser traído. Mesmo que ele não soubesse, ele amava essa mulher. Mesmo que essa mulher tenha feito ele ficar praticamente pobre, falido, ele amava essa mulher desesperadamente. Ele jogou-se de joelhos na cama. "Fale, o que você comeu? Responda, pelo amor de Deus, meu amor." Ele a olhou com os olhos de ternura que ela nunca tinha visto, pois ali, ela disse com a voz desfalecida. Ele pulou até a escrivaninha, quebrou o lacre e leu em voz alta: "Que não acuse ninguém." Ele parou, passou a mão nos olhos e releu mais uma vez: "Como? Socorro, socorro!" E não parava de repetir: "Envenenada, envenenada." Felicité, que era empregada, correu à casa de Homais, o farmacêutico, que foi anunciado na praça. A senhora Lefrançois ouviu de Leondora alguns que se levantavam para contar dos vizinhos. Então aí ela começou a ficar doente, muito doente. "Não chore," ela disse. "Dentro de pouco tempo não o torturarei mais," falou para o seu marido. "Por quê? Quem a forçou?" Ela replicou: "Era preciso, meu amigo." Ele chamou o marido e disse: "Meu amigo. Você não era feliz, a culpa é minha. No entanto, fiz tudo que pude, ele diz. "Sim, é verdade, você é bom." E ela passou-lhe a mão pelos cabelos lentamente. A doçura daquela sensação aumentou sua tristeza. Sentia todo o seu ser desabando de desespero a ideia de que iria perdê-la, ao passo que ela, mais do que nunca, confessava seu amor por ele. Charles não encontrava nada para dizer-lhe, não sabia nada, não ousava, e a urgência de uma resolução culminava na perturbação. Finalmente ela percebeu que amava seu marido enquanto estava morrendo. "Tragam-me a pequena," ela pediu para as empregadas que trouxessem a filha dela para ela ver a filha a última vez. "Tragam-me a pequena," disse, levantando-se apoiada no cotovelo. "Você não está piorando, está?" perguntou Charles. Não, não." A criança chegou nos braços da criada com sua camisola comprida, de onde saíam seus pés nus. Estava séria e quase que ainda sonhava. Contemplou com surpresa o quarto todo bagunçado e piscou os olhos, ofuscada pelos castiçais que ardiam sobre os móveis. Lembravam-lhe sem dúvida as manhãs do dia do Ano Novo ou a quinta-feira de Quaresma, quando também acordara muito cedo, com a claridade das velas, e à cama da mãe para ali receber seus presentes, pois se pôs a dizer: "Onde estava a mãe?" E como todos se calavam, continuou: "Não estou vendo meu sapatinho." Felicité, a empregada, inclinou para a cama, ao passo que ela continuava olhando para o lado da lareira. "Será que a ama de leite o pegou?" perguntou ela. "Oh, como seus olhos estão grandes, mamãe! Como você está pálida! Como está suando?" Sua mãe a olhava. "Estou com medo," disse a pequena, recuando. Emma, porque a mãe estava com uma cara tão horrorosa, ela estava morrendo, estava roxa já, e a filhinha vendo a mãe morrendo, estava com medo. E a Emma pegou-a pela mão e para beijá-la, só que a criança não queria, porque aquilo ali não era mais a mãe dela, aquilo ali parecia um cadáver. E aí parecia parecia não sei dizer o que, parecia um zumbi. Então a criança se apavorou, começou a se debater, e o Charles falou: "Chega, leve minha filha daqui." Então, para tu ver como é tenso essa morte da Bovary, como é tenso isso, gente. E então ela vem a morrer, né? Ela vem a morrer, e aí o Charles, olha só, que tragédia essa morte. Olha aqui, ela vem a morrer. Depois da morte de alguém, sempre há uma espécie de estupefação que se libera por ser tão difícil de compreender essa chegada súbita do nada.
e de resignar-se a acreditar nela. Mas quando percebeu a sua imobilidade, Charles jogou-se sobre Emma, gritando: adeus, adeus, meu amor. Homé e Canivet arrastaram-no para fora do quarto. Contenha-se! Sim, dizia debatendo-se, serei razoável, não farei mal nenhum, mas solte-me, quero vê-la, minha mulher. E chorou. Ele o encontrou sozinho, então ele ficava sempre com a mulher, era uma coisa, nossa, uma coisa, sempre ficava sempre com a mulher. E ele pediu para que enterrassem ela com o vestido de casamento que ela casou com ele. E mesmo falido, sem dinheiro algum, ele quis gastar com o melhor caixão, com melhor cerimônia, mesmo que a mãe dele dissesse que não tinha dinheiro, ele quis. Então o que ele amou essa mulher é uma coisa impressionante. As cenas finais do livro de chorar, de cair lágrimas, é desesperadora, uma coisa forte, tensa, um soco na boca do estômago. E ela morre, ele vela ela, e depois ele está muito pobre não, digamos que ele está pobre, bastante pobre. Ele se preocupa com o futuro da filha, porque não vai conseguir dar um futuro bom para ela, e ele ainda guardava as roupinhas da mulher para ficar cheirando mesmo depois dela morta. Essa mulher foi tão ingrata com ele amava desesperadamente. E um belo dia ele acha as cartas e descobre que ela realmente o traía, mas ele seguia amando ela desesperadamente. E um belo dia ele estava comendo e percebeu que as roupas da filha estavam esfarrapadas, que ele não conseguia dar uma vida boa para sua própria filha. E aí, um belo dia comendo, ele morre de súbito e a filha fica órfã de pai e mãe. Então, resolvem mandar a criança para a sua avó, a mãe do Charles Bovary, porque o vô dela, o pai da falecida Madame Bovary, da Emma, ele estava paralítico, então não tinha como enviar para ela. Então mandaram para a avó veio a morrer 4 meses depois, e a criança não tinha mais com quem ficar, então enviaram a criança para uma tia dela, de 2º grau, só que a tia era muito pobre, não conseguia se manter também, e colocaram a pobre criança numa casa de órfãos do governo. Olha o peso de toda essa história, chocante. Então esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li na vida, sem dúvidas. E é impressionante o quanto o Gustave Flaubert, o autor do livro, ele coloca a sua vida nas linhas. Vou dizer por quê. Porque o Gustave Flaubert, ele teve um pai que era médico, né? E se não me falha a memória, tenho quase certeza, ele teve um pai que era médico, mas enfim, o pai botou muita pressão que ele estudasse direito. E ele foi estudar direito, mas ele não queria estudar direito, ele gostava do mundo das artes, da literatura, que nem quem? Que nem a Madame Bovary, né? E que nem o Charles no começo do livro, que foi pressionado a fazer medicina, mas também era um péssimo aluno, não queria saber, queria só saber de festa. O Gustave Flaubert, o autor do livro, ele foi assim. E o Gustave Flaubert é sabido que ele tinha amantes que eram mulheres casadas, mais maduras, que nem a Madame Bovary teve com outros homens traindo seu marido. Então a gente nota que o Gustave Flaubert, ele bota a sua vida nas linhas e escreve uma das maiores obras-primas da história da literatura. Leiam, vale a pena, é maravilhoso. Então agradeço tu que chegou até aqui, espero que tenha gostado um pouco desse livro. Tá aqui um resumão para vocês e peço que se gostou, curta, comente, se inscreva no canal. Porque aqui tem um resumo de livro direto, assim, no ponto, a câmera aberta e vamos falando, tá? Pra ti que não lê um livro, mas quer saber da história, tá tudo aqui. Então, feliz ano novo para vocês, fiquem com Deus e adeus.